Gente, vamos lá então. Nós estamos indo na nossa série de mensagem que nós temos caminhado durante este mês pautado, né, lá em Apocalipse 2:4, onde o Senhor diz: tenho contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Se isso já te incomoda, é porque você começou a entender a mensagem que o Senhor quer falar ao teu coração. De novo, pastor, o Senhor falar, tenho porém contra ti. Aquilo que começa a se tornar comum aos nossos ouvidos, aquilo que a gente começa a ouvir, e aí você ouve e diz, mas de novo, quer dizer, você começou a aprender, você começou a entender que funciona. Agora, se você ouve isso daqui, nossa, pastor, não prestei atenção, então fique focado aí, porque Deus quer falar com você nesta noite. E é o encerramento desta nossa mensagem. Nós trabalhamos a primeira mensagem nossa, tempo de restaurar o relacionamento com o Pai. Você se lembra? Querido, se você não se lembra, vai no YouTube lá, né? E você vai procurar ali pela Verdade Igreja. Se você já é inscrito, se não se inscreve. Quem aqui não é inscrito no nosso canal? Inscrito, levante a mão. Você não é inscrito ainda. Misericórdia, irmão, vocês é da casa e não é inscrito. Então alguém, levante a mão, quem não é, sinceramente, tá? Você tem que se inscrever, ali ó, temos gente lá, então alguém vai auxiliar vocês, você vai se inscrever no canal, para que você esteja lá conectado. Temos todas as nossas mensagens, né? Ali postada ali, temos os nossos teatro, né? Temos aí tudo que a igreja ela tem promovido, aí esse tempo está ali no canal da igreja, então você possa buscar lá, se inscreva lá, tá? E também uma outra coisa importante, querido, sempre que você entrar lá para você acessar um vídeo, uma pregação, e você vai lá, dá um joinha, um like lá, porque quanto mais nós, né, postamos lá o gostei, né, o joinha, o YouTube entende, querido, que esta mensagem ela é irrelevante. Então, o próprio YouTube ele vai como é que eu vou dizer assim, ele vai divulgando, ele vai impulsionando esta mensagem para que ela tenha maior alcance. E muitas vezes você vai lá, você ouve uma palavra, você assiste, eu vejo lá muitas vezes, né? E você olha lá, tem 5, 7, gostei. A não ser que você não está gostando, né? Mas você tem que gostar da sua casa. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim, hoje você vai lá assistir a mensagem, você vai dar um joinha lá. Pastor, mas o senhor está falando isso? Claro, você não faz. Por isso que eu estou falando. Tem que falar, sabe por quê, querido? É o trabalho da nossa casa. Gente, é a nossa casa, é a nossa família. Meu amado, é onde nós estamos toda semana. Você está divulgando o seu próprio trabalho, a sua família. Quem de nós não se sente honrado em chegar no lugar e apresentar a família? Todos nós, não é assim? Gente, questão de honra. Então, quando você vai lá, você dá um like lá, você está dizendo assim, essa é minha família, gosto da minha casa, celebra a minha família. Então faça isso hoje, assim que terminar o culto, você vai lá e você precisa fazer isso, tá? Você diz, pastor, mas não gostei muito da palavra. Que bom, porque é o que você precisava de ouvir mesmo, né? Ah, mas pastor, hoje eu não achei muito legal. Que bom, né? É porque você precisava do que foi ministrado, isso mesmo, você está aqui, tudo que aqui acontece é para você mesmo, é para nós, né? Primeiro é para o nosso pai, depois é para nós. Então, meu amado, essa é a nossa família, a nossa casa. Então, vamos trabalhar juntos. Diga assim, eu vou estar junto nessa. Então, primeira mensagem, restaurando o relacionamento com o Pai. Segundo, o tempo de restaurar a paixão pelas almas, né? Esse despertamento, entender, né, a importância do evangelismo, do ir agora, não deixar para o amanhã, né? Entender que fomos chamados, né, para esta missão. E domingo passado falamos sobre restaurar o amor pela noiva, reconhecer a igreja, o propósito da igreja, a missão da igreja, a grandiosidade da igreja, quem é a igreja para o Senhor Jesus, que a noiva de Cristo, né? É aquilo que Jesus veio, Jesus pagou o preço por ela. E hoje nós vamos falar sobre restaurar o amor pela palavra, restaurar o nosso amor pela palavra. Quem trouxe a Bíblia, levante assim. Uau, está melhorando, hein? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. É isso aí. Você está ficando bem crente, né? Brincadeira. Mas que bom. Nós estamos entendendo
aquilo que o Senhor está ministrando ao nosso coração. Eu já falei para você que não te faz mais crente nem menos crente, né? O que te faz você um cristão realmente em Deus é o quanto nós vivemos a mensagem do reino, é o quanto nós vivemos a palavra. É isso que diferencia a nossa vida. Mas voltar, querido, ao relacionamento com a Bíblia, voltarmos, né, a olhar para este livro, porque aqui contém os 66 livros da palavra do Senhor, onde contém as verdades de Deus. Então isso é muito bom, o manuseio, o contato, né? O que vê só, quem depois dessa série que começou a se relacionar com a Bíblia, já aumentou seu tempo de leitura com a palavra? Levante a mão assim. Nossa, tão pouco. Ou você já era um bom leitor, ou você está disperso ainda, né? Daí eu não sei, né? Então vamos fazer o dever de casa, tá? Então começa a ler a palavra do Senhor, né? Jesus diz que só não vamos ser enganados se tivermos sabedoria, tá? Então vamos lá. Hoje nós queremos falar sobre isso, tá? Então, tempo de restaurar a paixão pela palavra. Abra a sua Bíblia agora aí comigo em Salmo 119, 11. Você que trouxe a sua Bíblia, Salmos 119, 11. Vamos ver o que o salmista, ele nos ensina, o que os salmos vai falar ao nosso coração. 119, versículo 11. Guardei no teu coração o quê? Tua palavra, para não pecar contra ti. Querido, o pecado ele se manifesta onde a luz da palavra não iluminou ainda o nosso coração. Não existe uma vida cristã saudável sem que haja paixão pela palavra de Deus, porque é através da palavra que eu me aproximo, que eu cresço na minha intimidade, que eu vou me aproximar em Deus. Então, quanto mais nós nos aproximamos da palavra, quanto mais nós lermos a Bíblia, quanto mais nós meditarmos na palavra do Senhor, mais vida de Deus vai ter em nós, mais luz vai ter no nosso coração, menos o pecado vai ter poder de influência, de domínio da nossa vontade. Por quê? Porque aonde há a luz da palavra do Senhor, ali, querido, há o mover de Deus. Muitas vezes, querido, esta ausência de nos relacionarmos com a palavra, de buscarmos a palavra, de lermos a palavra, é a razão, muitas vezes, porque o pecado, muitas vezes, nos domina. Por que muitas vezes o pecado, querido, ele domina a nossa vontade, ele ainda nos amarra. Então, aonde a luz chega, o pecado não prevalece. A Bíblia diz, aonde chegou a luz, as trevas têm que ir embora. Então, a luz é a palavra, é a verdade de Deus. Então, quando eu tenho esta palavra, quando ela traz luz, ela ilumina o meu coração, querido, as trevas vão saindo, o engano vai saindo, as confusões vai saindo, as mentiras vão saindo do meu coração. Por quê? Porque a palavra, ela é luz. A palavra, ela tem poder. A Bíblia diz que a palavra de Deus, querida, ela é cortante como uma espada de dois gumes, penetra a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e propósitos do coração. Aquilo que humanamente é incapaz de discernir, aquilo que humanamente é capaz de separar, aquilo que humanamente, querido, não há como diferenciar, a palavra de Deus tem este propósito. Quando ela vê o nosso coração, ela separa, ela traz clareza, ela traz precisão. Por isso nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Por isso eu e você precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, entender que ela é a verdade, e esta é a verdade que ela vai te gerar luz, querido, e por meio dela nós somos levados a conhecer o Senhor, e a saber também quem somos, e entender o nosso propósito. Se você não entende o seu propósito, você está longe do relacionamento com a Bíblia. Se você não entende, pastor, não sei, eu já falei sobre isso, não sei qual é o meu propósito, que ele vai ler a Bíblia, que ela já vai te dar o seu propósito bem rapidinho, bem ligeiro. Por quê? Porque a palavra de Deus tem este poder. Entenda no teu coração, querido, Deus não está dentro das páginas da Bíblia, mas a palavra de Deus é uma bússola, diga bússola, mais forte, bússola, para que possamos encontrá-lo. É a bússola que nos leva até Deus, é a palavra de Deus que me leva a conhecer o Senhor.
Então, quanto mais eu conheço a Bíblia, mais de Deus eu conheço. E quanto mais eu conheço a Deus, mais fé eu terei. Querido, a fé, diga assim, fé é conhecimento. Você não tem fé em Deus se você não conhece a Deus. Então nós achamos que fé é um sentimento. Nossa, pastor, agora eu acho que hoje eu acordei com muita fé. Não. Nossa, pastor, tem dia eu acho que eu tenho mais fé, tem dia eu acho que eu tenho menos fé. Você pensa que você é oscilante. Não, a medida da sua fé é a medida do seu conhecimento sobre Deus. Se eu conheço a Deus, se eu sei quem é o Senhor, essa é a minha medida de fé. Por isso, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos confiar no Senhor. Eu acabei de falar sobre Abraão. Por que Abraão, ele não nega o seu filho a Deus? Porque ele conheceu, o Senhor disse, Abraão, sai da sua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele sai, Deus acompanha Abraão, ele não ficou sozinho. Deus foi dando as diretrizes, Abraão, agora fica aqui esta noite, mas Senhor, este lugar é perigoso. Não, eu já enviei um anjo, vai guardar você. Então ele ficou ali. Aí Deus foi direcionando, Abraão, pode entrar nessa cidade, mas Senhor, aqui tem uns inimigos. Não, mas eu protejo você. Então Abraão foi conhecendo a Deus. Ele foi se relacionando com Deus. Quando o Senhor chega e pede Isaac, Abraão já tinha experimentado o milagre da fertilidade da sua esposa. Ela era estéril. Sara já tinha sido curada. Agora já tinha dado luz a um filho já na sua velhice. E agora ele já tinha o seu filho caminhando com ele. Então ele sabia que era o Senhor. Por mais que, querido, num sentimento ele pudesse estar relutando contra Deus, perdão, contra si mesmo, entregar para Deus, mas ele sabia, Deus é fiel, eu posso confiar. E a Bíblia vai dizer em Hebreus que quando Abraão, ele vai entregar Isaac, ele cria que Deus era poderoso para trazer Isaac das cinzas. Na mente de Abraão era assim, eu vou sacrificar, vou imolar meu filho, vou queimar ele para o Senhor como oferta, mas antes de eu descer, o Senhor vai levantar ele das cinzas, porque ele num pé do monte diz assim, eu e o rapaz iremos, vamos sacrificar o Senhor e voltaremos. O que fez de Abraão esta fé? Conhecimento de Deus, conhecimento da palavra. Se você é oscilante, pastor, que ele está te faltando conhecimento da palavra do Senhor. Coloca a mão no teu coração e diga assim, toda falta de fé é falta de luz no meu coração sobre quem é Deus. Diga sobre quem é Deus. Diga assim, toda falta de fé é falta de conhecimento da palavra de Deus. É isso aí. Isso é fé. Quanto mais eu conheço a Deus, mais fé eu terei, mais eu posso me lançar. Então nós precisamos conhecer ao Senhor, precisamos voltar o nosso coração. Salmo 119, 105 diz assim, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Queridos, se Jesus é o caminho, a Bíblia é a luz. Jesus disse, eu sou o caminho. A palavra é luz. Então, nós precisamos olhar que a palavra de Deus diz para nós, olha, a minha palavra ela é lâmpada, ela é luz. Ela vai iluminar o teu caminho e ela vai direcionar os seus passos. Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim, quanto mais você me conhecer, menos você vai errar. Menos besteira você vai fazer. Quanto mais de mim você conhecer, menos você erra, menos nós erramos. Porque mais de Deus queremos conhecer. O Senhor vai nos ensinar a tomar decisões, o Senhor vai nos ensinar a falar, o Senhor vai nos ensinar, querido, a agir. Porque o conhecimento de Deus. O próprio Jeremias, quando ele encontra a palavra de Deus, o livro, os escritos, os pergaminhos, ele vai dizer assim, quando as tuas palavras forem encontradas, eu as comi, elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Meu amado, olha só a declaração de Jeremias. Senhor, quando eu encontrei a tua palavra, eu as comi. Diz assim, eu mergulhei, eu devorei, eu me alimentei, eu tomei posse, eu estudei. Por que ele está dizendo? Porque elas são verdades que me alimentam. Elas são poderosas. Porque são essas palavras que sustentam o universo desde o princípio.
São essas palavras que mantêm as coisas no seu lugar. Querido, você já percebeu que o mar é uma imensidão de água, ele não ultrapassa o seu limite. O Senhor diz assim que o Senhor colocou limites para que as ondas venham e retrocedem. O Senhor diz para o mar, vem até aqui, não ultrapasse. Ele nunca vai ultrapassar sem que o Senhor novamente dê outra ordem. Por quê? Porque é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que enquanto houver tempo, haverá noite e dia. O Senhor disse, querido, e o universo existe aí, que nós sabemos, né? Aí, segundo os estudiosos é outra coisa, mas à luz da Bíblia, nós conhecemos a humanidade de 6.000 anos. Todo dia, noite a dia, noite a dia. O Senhor disse, e assim se estabeleceu. Tudo que o Senhor falou, lá no princípio, mantém-se fiel até hoje, porque é a palavra de Deus. Então nós precisamos crer nessa verdade, nos alimentarmos. Então por que a Bíblia ela é tão relevante para mim e a sua vida? Alguns princípios. A Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Salmo 119, 89 diz assim: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Então primeiro, porque ela é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala contigo. Diga assim: quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Diga, porque é a palavra de Deus. Segundo princípio, a Bíblia é perfeita e sem limitações. Meu amado, não há limites para Deus. A Bíblia ela é perfeita em todo o seu aspecto. Diz assim, Salmo 19, 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Você quer crescer como homem, como mulher? Você quer se tornar uma pessoa melhor? Estude a Bíblia. É só estudar a Bíblia, você vai ficar melhor sim. Vai te tornar alguém melhor, alguém experiente, tá? Alguém sábio. Porque eu devo também entender a Bíblia, ler, que a Bíblia te dá princípios eternos para a vida prática. Olha que coisa poderosa, princípios eternos para a vida prática. Aquilo que é eterno, valores eternos, imutáveis, para você viver no seu dia a dia, seu cotidiano. Olha que a palavra do Senhor vai nos falar. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. A Bíblia supre todas as suas necessidades. Salmo 107, 20 diz assim: ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Também, por que eu devo meditar na palavra do Senhor? Que a Bíblia revela o suficiente para que você viva na plenitude. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado. Diga, plenamente preparado para toda boa obra. Olha o que a Bíblia gera em nós: ensino, repreensão, correção, instrução. Nos faz pessoas aptas. Por isso nós precisamos, querido, mergulhar na palavra do Senhor. Precisamos, querido, buscar a Deus. Esses são hábitos que nos abençoam. Meu amado, eu preciso ir para a palavra de Deus, porque é ali que ela vai me instruir. É ali que o Senhor vai falar o meu coração. Então vamos ver aqui alguns hábitos que é importante para as nossas vidas, hábitos que vai desenvolver em você, né, um amor à palavra, uma paixão a Deus e a sua palavra. Primeiro, ler a palavra de Deus. A leitura da palavra é o primeiro passo para acessarmos os mistérios de Deus. Querida, primeiro passo para você começar a acessar aquilo que Deus tem para você é a leitura da Bíblia. É você ler a palavra. Quando eu leio a palavra, eu começar a acessar. Segundo, por que é importante também? Orar a palavra de Deus. Querido, orar a palavra de Deus é declarar. Quando você vai orar, você tem que orar a Bíblia. Porque quando eu oro a palavra de Deus, querido, eu já estou começando a minha oração a partir daquilo que Deus já estabeleceu a meu respeito. Eu não estou criando um caminho, eu já estou trazendo um caminho que existe. Por isso nós precisamos orar. Você vai orar, querido, você precisa orar a Bíblia. O que a Bíblia diz? O que a palavra do Senhor fala?
Você vai orar, querido, você tem que trazer à existência as coisas de Deus. Você tem que ir lá na Bíblia, começar a proclamar a palavra. Você vai orar, de repente você começa a orar e diga assim: Deus, o Senhor é o Criador de todas as coisas. A tua palavra diz que no princípio a terra era sem forma e vazia. O Senhor colocou ordem na terra, porque o Senhor é um Deus de ordem, um Deus de organização, um Deus poderoso. E a tua palavra diz, Senhor, que aquele que se aproxima de ti, o Senhor de maneira alguma lança fora. Por isso, Senhor, eu entro na tua presença, Senhor, e hoje eu posso orar a ti, porque a Bíblia diz lá em Mateus que quando Jesus entregou-se naquela cruz, eis que o véu do santuário, aquilo que separava o homem por causa do pecado, o homem não poderia entrar na tua presença, mas Jesus me fez rei, reino e sacerdote, e quando o véu se abre, eu volto novamente à tua presença. Hoje eu posso adentrar com confiança a tua presença, porque eu reconheço o sacrifício de Jesus, que a tua palavra diz: aquele que nele crê não é condenado, mas tem a vida eterna. Eu creio em Jesus, então eu creio que eu sou salvo e eu vou morar contigo na eternidade. Você está orando a Bíblia, você está orando a palavra do Senhor. Aí nós falamos, mas não oramos. Pastor, mas como é que eu vou orar a Bíblia? Tem que conhecer a Bíblia. Querida, a oração mais poderosa que existe é a oração bíblica. É quando você ora a palavra do Senhor. É quando você traz a palavra nas suas orações. Você vai recitando e vai orando. Você vai meditando e vai orando. Você tem que ter a palavra no seu coração, para que você ore de acordo com os oráculos de Deus. Muitas vezes ouvimos orações que não tem nada a ver. Muitas vezes as pessoas falam, é uma ladainha. Você olha, não tem um versículo. Querem ministrar, mas não tem uma palavra. Ei, você tem que aprender a conhecer a palavra do Senhor. Diga para o seu vizinho assim: eu sou obrigado. Ah, você achou que ia falar para ele, né? Olha para o seu vizinho e diga assim: eu sou obrigado a conhecer a Bíblia. Você falou com coragem ou com timidez? Se fosse para você falar para o seu vizinho, você era rápido, né? Você é obrigado, agora é você obrigado. Precisamos conhecer a palavra de Deus, porque ela é lâmpada, ela é luz, ela que traz clareza, ela que revela o propósito, ela que nos ensina, ela que vai nos modelando aos propósitos do Senhor. Para, querido, de ficar ali naquela caixinha de promessa. Pastor, todo dia eu vou lá e tiro uma promessa. Caixinha de promessa, querido, só tem promessa. Quem disse que Deus fez uma promessa para você naquele dia? Caixinha da promessa, não é errado não, mas só tem promessa. Aí o camarada está lá desanimado, né? Não, vamos mudar aqui. Deve ver, o camarada está lá displicente com a vida dele com Deus. Aí ele abre lá, tira lá em Juízes: varão valoroso, o Senhor é contigo. Quem falou, preguiçoso? Quem falou? Pastor, mas a Bíblia diz, Deus está falando com quem? Está falando com Gideão, que estava lá malhando o trigo escondido para salvar um alimento para sua casa. Aí você está com o corpo mole. O Senhor me falou que eu sou um varão valoroso. Falou nada, querido. Sabe o que o Senhor vai falar para você? Corpo mole? Vai ter com a formiga ou preguiçoso. É melhor que você não coma. Oh, pastor, é verdade, essa é a Bíblia, querido, é a palavra do Senhor. Quando eu vou na Bíblia, Deus vai falar ao meu coração. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Deus tem promessas para mim todos os dias. Sim, não temas. 365 vezes na Bíblia está escrito: não temas. Não temas ficar doente, não temas morrer, não temas os insultos, não temas aflições, não tema, você pode suportá-las e vencê-las. Não tema, elas podem tocar no seu corpo, mas não toca na sua esperança. Elas podem tirar a sua existência desta terra, mas não tira da eternidade. Então não temas, é a única promessa. É a única. Então, querido, você tem caixinha de promessa na sua casa? Um conselho santo: chega em casa, joga fora. Não ser um crente bardoso. Por isso você não muda. Nossa, pastor, Deus falou comigo hoje, é a caixinha de promessa. Isso é uma adivinhação. Pastor, mas eu fechei o olho e peguei uma lá. Querido, ali só tem promessa. Não tem correção, não tem exortação, não tem encorajamento, não tem ensino, não tem. Então, querido, não fique pautado, querido, nessas coisas. São amuletos evangélicos. São amuletos. Olha o teu irmão, diga assim: você tem um amuletinho desse na sua casa? Nada contra quem tem, tá? Mas nada a favor também não. É realidade. Querido, porque é a Bíblia que nos ensina. Não são, meu amado, a gente queremos criar meios, queremos criar caminhos. Meu amado, não vai resolver não, tá? Então aprenda a orar a palavra. Diga assim: a partir de hoje,
Não fala não, porque você pode mentir, mas deixa eu falar para você. Conheça a Bíblia para você orar a palavra do Senhor. Conheça a Bíblia. Eu oro pela minha casa à luz da Bíblia. Eu oro pela minha esposa à luz da Bíblia. Eu oro pelo meu filho, minha nora, minha neta à luz da Bíblia. Eu oro pela igreja à luz da Bíblia. Por quê? Porque eu trago, Senhor, a Tua palavra diz assim, eu trago as promessas, eu trago as verdades do Senhor. Nós temos que aprender a orar. Outra coisa, querido, meditar na palavra de Deus. Jesus vai falar em João 5,39, examine a minha palavra, examine nas Escrituras. Examinai, Jesus disse, as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam a meu respeito. Jesus diz, é verdade, julga, examine a Bíblia. O que é examinar? É olhar? Não, examinar é você ter um cuidado preciso, é você olhar os detalhes. O que a Bíblia está dizendo? Assim, deixa eu examinar. Já usei esse exemplo, nem vou usar hoje para ganhar tempo, tá? Então, outra coisa que eu acabei de falar, memorizar a palavra de Deus, querido. Você precisa memorizar textos. Na hora da aflição, na hora da luta, você tem versículos na mente, no coração. Não, pastor, eu estou com meu celular, qualquer coisa eu busco. Aí, preguiçoso, deixa de depender do seu celular, da Bíblia do celular. Vai estudar, vai meditar, vai decorar versículos. E o dia que você não tiver com o seu celular, acabou a bateria, e daí? Ah, pastor, eu vou ligar, vou pedir alguém o celular emprestado. Não, querido, tem que estar no teu coração. Diga assim, a palavra de Deus tem que estar no meu coração. Então vamos lá, porque, querido, que nós também precisamos ter esse relacionamento. Então eu também preciso, querido, para que o meu amor, minha paixão a Deus e a palavra cresça, separar um tempo de solitude com Deus. Tempo para meditar, para estar com o Senhor. Querido, nós vamos entrar aqui em alguns princípios que eu quero abordar rapidamente contigo. Nós temos a nossa ceia daqui a pouquinho. Nós vamos falar de um rei, o rei Josias, que ele começa a reinar com 8 anos de idade. Com 16 anos de idade, Josias faz a reforma no templo. Ele reconstrói o templo que estava bagunçado. Eles reencontram o livro da lei, os pergaminhos escritos de Moisés. Estará em 2 Crônicas 34. Nós vamos ver este menino. Quando Deus levantava um rei, o que Deus queria? Que este rei pudesse trazer provisão, este rei pudesse trazer paz, este rei pudesse trazer longevidade, segurança, riqueza, a harmonia, o relacionamento com Deus. Este sempre foi o coração do Senhor. Mas sabemos que muitos reis se levantaram na antiguidade, reis que não souberam, né, de buscar a Deus, não tiveram este cuidado e acabaram muitas vezes colocando a nação de Israel em dificuldades. Por quê? Porque toda ausência, meu amado, da palavra de Deus, toda ausência do relacionamento com Deus, meu amado, acaba nos distanciando do próprio Deus. Abra a sua Bíblia aí, se quiserem colocar aqui, 2 Crônicas 34, 1 e 2. Vamos ler esse texto. 2 Crônicas, vamos ver se você sabe na sua Bíblia, onde está 2 Crônicas. Vamos lá. Está dentro da Bíblia, vai achar. Vamos lá. Viu? Ó, tem gente sem dificuldade de achar. Tem gente falar sofonias, então. Falar e pronto. Vamos lá. Eu vou falar para você, abre em Judite. Você vai procurar, não existe. Nessa Bíblia sua não. Legal? Você achou? Quem achou? Diga amém. Se alguém não achou, diga amém, que misericórdia, não te esperar, alguém vai te ajudar. É verdade, queremos que você acompanhe a leitura. Todos acharam, né? Então vamos lá, senão você acha em casa depois. Diz assim, ó, Josias tinha 8 anos de idade, quando começou a reinar, ele reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Uau! Querido, Josias foi o último rei bom de Israel. O último rei que se levanta, que agrada ao Senhor. Vamos caminhar aprendendo um pouquinho com este menino, desde muito pequeno. Ele coloca o coração dele, ele olha. E ele diz assim, eu quero ser como o meu pai Davi. Davi não era o pai dele. Davi era o rei de Israel, da linhagem, um dos reis que existiu. Ele olha e diz assim, eu não quero ser como o meu pai, mas eu quero ser como Davi. Então a Bíblia faz referência
a Davi como modelo que Josias vai buscar para que ele pudesse tornar um bom rei, porque ele olha e diz assim: Davi foi um grande homem, um grande rei sábio, um rei inteligente, que agradou a Deus, de grandes vitórias, eu quero ser como ele. Então ele vai buscar essa referência. A Bíblia aponta para Davi, mas Davi não era o pai dele, o pai que gerou ele, biológico, não. Davi era a referência que ele tinha no seu coração, dos pais que já haviam passado. Então, primeiro, para elevar a sua paixão pela palavra de Deus, decida buscar a Deus. Diga assim: decida buscar a Deus. 2 Crônicas 34, 3, a parte A, diz assim: no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar a Deus de Davi, seu predecessor. Com 16 anos, Josias começa a buscar a Deus. Ele era o rei de Israel. Muito jovenzinho, ele começa a crescer, ele entende no seu coração. Então, quando Josias fez esses 16 anos, ele compreendeu que era necessário seguir os passos de Davi e buscar um relacionamento pessoal com Deus. E nessa busca por Deus, ele é levado a encontrar a palavra de Deus. Querido, ler a Bíblia, meu amado, é necessário para nós. Josias, ele diz assim: eu quero agora conhecer a Deus. Eu preciso conhecer, eu preciso saber como o nosso rei Davi, como ele fez para agradar a Deus. O coração deste menino ainda, um jovenzinho, um adolescente, está inclinado. Ele diz assim: porque eu quero fazer o que fez Davi. Todas as vezes, querido, que nós formos ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia com uma expectativa no seu coração de ter um encontro com Deus. Ler a Bíblia sem expectativa de ter um relacionamento com Deus é frustrante. Você não pode ler a Bíblia apenas para cumprir um protocolo. Não, hoje eu tenho que ler um capítulo. Fechei, vou dormir. De alguém pergunta: você leu a Bíblia? Sim, um capítulo. Aí pergunta a mim: fala um versículo. Não, mas eu falei que eu li. Não, você tem que meditar. O que está escrito lá? Eu não estou dizendo que você vai guardar tudo, não. Mas você precisa me parar. Você precisa dizer: Deus, eu quero ter um encontro. Eu quero que o Senhor fale ao meu coração. Eu quero que o Senhor ministre ao meu coração. Eu vou ler a palavra, Senhor, fala comigo. Querido, se Deus falou, volte lá, risca, grifa. Você tem sua Bíblia de papel, querido? Marca, vai lá, risca ela, escreve nela, faz anotações. É para isso que ela é de papel. Você pode grifar: pastor, eu achei que era pecado escrever na Bíblia. Não, querido, é sabedoria. Você não vai escrever em cima das letras, mas você vai pegar os cantinhos, vai marcando. Porque você anota, de repente diz: pastor, eu vou ler a Bíblia, então eu quero, quando Deus me encoraja, eu quero colocar uma cor verde. Quando Deus fala de amor, uma cor amarela. Quando Deus fala de esperança, um vermelho. Você coloca no início, escreve: tudo aonde eu vou grifar de vermelho é esperança, aonde eu vou grifar de verde. E querido, aí você vai anotando. Onde Deus me corrigir ali, eu vou pegar uma cor ouro, porque é tão especial Deus me corrigir. Toda onde está ouro lá, Deus fez uma correção. Estou dando um exemplo para você. Escreve, querido, escreve. Meu amado, a gente escreve na Bíblia. Eu tenho o Bíblia todo marcado, que muitas vezes eu preciso decifrar o que eu escrevi, mas está lá registrado. Então nós precisamos, tá? Diga assim: eu preciso ler a Bíblia. Então, querido, não abra a Bíblia apenas por abrir. Meu amado, uma vez que você sinta a presença do Senhor, o conteúdo, a Madame Guyon disse assim: uma vez que você sinta a presença de Deus, o conteúdo que você acabou de ler, querido, não tem mais sentido. Eu vou ler a Bíblia. Agora Deus falou comigo, querido, as letras ali não tem mais sentido. O sentido é que Deus falou comigo, é a presença do Senhor. É Deus ministrando. Então todas as vezes que nós irmos ler a Bíblia, eu tenho que ir com este coração, eu tenho que ir com esse entendimento no meu coração. Segundo princípio: destrua os obstáculos que te impedem de ter intimidade com Deus. Qual é o seu obstáculo? Fala para você mesmo. Pergunta para você: 2 obstáculos que me atrapalham de ler a Bíblia. 2. Tem um aqui que é quase unânime, né? Nem vou falar, que você já riu, né? Temos que destruir os obstáculos, senão você nunca vai ler. Nós temos que destruir. Olha o que ele fez, querido, para que ele pudesse ter intimidade com Deus, para que ele pudesse ter um relacionamento. Lá no versículo
3 e 4, do 2 Crônicas 34, diz assim: no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Meu amado, então Josias, quando ele decide buscar ao Senhor, ele entende que precisa destruir os altares que impedem o povo de Judá a acessar os benefícios da obediência a Deus. Quais são os altares que você precisa hoje derrubar? Querido, o que você precisa hoje destruir, cancelar? O que você precisa hoje eliminar da sua vida? Ou abrir um espaço ali, querido, dessa ocupação para você estar com Deus. Se você não destruir, meu amado, não há mudança. Se você não entender, pastor, eu gosto de ficar muito tempo no WhatsApp, diminui esse tempo, senão você nunca vai ler a Bíblia. Pastor, é que eu gosto de dar uma olhadinha no Instagram. Diminui o tempo, vai lá, olha, mas diminui o tempo. Primeiro vai na Bíblia. Eu preciso ter disciplina. Por quê? Porque eu preciso ter o meu tempo com Deus. O que Josias faz? Josias, ele vai identificar, tem pecado aqui. Tem altares a outros deuses, Deus não vai se manifestar, eles não vão ter benefício da presença e da manifestação de Deus. Então ele vai destruir tudo aquilo que afastava o povo do relacionamento com Deus. Aí você quer ter mais relacionamento com Deus, você não destrói nada. Você sabe, querido, que existem coisas ali na sua vida, não estou falando de pecado não, coisas que ocupam todo o seu tempo e você se distrai. E se é pecado também tem que ser arrancado, tem que ser tirado. Ele faz o que? Ele vai lá, ele faz uma limpeza na nação. O povo ia lá e diz: não, isso aqui impede a manifestação de Deus, isso aqui não deixa o Senhor mover. Então ele vai lá, ele começa a arrancar, ele vai destruindo. Então nós precisamos, querido, Moody diz assim: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta dela. Pecado e Bíblia não andam junto. Uma coisa ou outra, diga assim, uma coisa ou outra. Mas como você é sábio e inteligente, é a Bíblia, é a palavra do Senhor. A Bíblia, ela confronta os nossos pensamentos e nos guia para o coração de Deus. Terceiro princípio: para elevar a sua paixão à palavra de Deus, amplie sua conexão com a igreja de Cristo. 2 Crônicas 34, 14 diz assim: enquanto recolhiam a prata que tinham sido levada para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dada por meio de Moisés. Querido, o temor de Josias pelo templo do Senhor, que era uma lembrança a tudo, o povo, de que Deus tinha uma aliança estabelecida com a sua descendência, com a descendência de Abraão, o levou a encontrar a palavra. A nossa conexão influenciar no nível da paixão que carregamos pela palavra de Deus. O nível do seu envolvimento com a sua família cristã, revela o nível do seu relacionamento com a Bíblia, vai influenciar. Quanto mais eu amo a igreja, mais eu desejo conhecer a palavra de Deus. Você não se envolve com a igreja, você não tem relacionamento com a igreja, você não vai ter com a Bíblia. Por quê? Porque quanto mais eu me envolvo com a minha família cristã, igreja, família, mais eu desejo conhecer a Deus, mais eu sou despertado. Então, querido, o que levou Josias a encontrar o livro da lei? Foi que ele disse assim: eu preciso reconstruir o templo, eu preciso organizar o templo, eu preciso ajustar, eu preciso reconstruir. Levou ele aonde? Colocou Josias ao encontro do livro da lei de Moisés. Então isso tem que ser o nosso coração. Querido, Jesus é o modelo da família biológica e da família de fé, que é a igreja. Quando a família segue Jesus e obedece ao seu evangelho, ela está segura, empoderada e em tudo próspera, nos disse o pastor Calito Paz. Segundo ponto:
Quarto ponto, tenha temor pela palavra de Deus. 2 Crônicas 34, 18 e 19, e acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou o meu livro, e Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes. Querido, quando Josias ele ouve o que estava escrito, ele rasgou as suas vestes. Ele entendeu do que Deus havia falado e por que eles estavam vivendo aquela realidade. Ele compreende o temor de Deus, a reverência à palavra do Senhor. Querido, hoje nós vivemos num tempo, preste atenção nisso aqui, que algumas pessoas querem gourmetizar a palavra de Deus, tentando personalizá-las, deformando o seu sentido de acordo com os seus gostos. Você já viu isso daqui? Não, eu não penso assim. Eu não acho assim. Eu acho que não seria bem assim. Meu amado, a Bíblia é o que ela é. Ela não vai mudar por causa de nós. A Bíblia não muda por causa de mim, por causa de você. Ela continua. Então, que ele não queira personalizar ela do seu jeito, não. Outra coisa, selecione como self-service, né? Os versículos que lhe agradam, como eu falei para você ali, querido, você tem ali a caixinha de promessa, né? Ignore o que os confronta e o que causa desconforto. Pastor, eu quero algo bom, algo que me gera prazer, motivação, inspiração. Meu amado, não podemos caminhar assim. Não podemos andar deste jeito. Outra coisa, busca uma Bíblia mais suave, mais leve, né, o suficiente para que não sejam transformados. Ontem eu vi algo assim que me chamou muita atenção. Estava ali na conferência das nações e a pastora Cris, ela disse algo que um dia uma mulher estava aconselhando um rapaz sobre, dizendo para ele: olha, você precisa casar, busca uma mulher de Deus, né? Olha, dá um jeito na sua vida, vem para a igreja que Deus vai te dar uma esposa. E ele disse assim para ela: pastora, não preciso mais ir para a igreja hoje. Ela disse: não, mas estou falando para você encontrar uma menina de Deus. Pastor, eu não preciso ir mais para a igreja para encontrar uma menina de Deus, porque elas estão lá na balada. Eu chego na balada, eu pergunto: não, mas eu sou crente, só estou dando uma passada, eu venho aqui, não tem problema. Meu amado, que evangelho é esse que nós estamos seguindo? Estamos adaptando a Bíblia ao nosso gosto. Estamos adaptando a palavra de Deus ao nosso interesse. Jesus disse: passará os céus e a terra, mas a sua palavra não passará não. Ela é fiel, ela é eterna. Nós precisamos ter o nosso coração esse olhar. Então, querido, volte o teu coração para o Senhor. Volte o teu coração, não queira achar que a Bíblia vai suavizar, porque a palavra de Deus, pastor, não, pastor, é que o tempo moderno agora é diferente. É diferente, o tempo é moderno, mas os princípios são os mesmos. O que era pecado na antiguidade é pecado hoje. O que era certo na antiguidade é certo hoje. Pode ter mudado a forma de abordar o assunto, mas o que a Bíblia diz continua sendo, querido. Vai passar céus e terra, ela continua sendo a verdade. No dia que nós chegarmos diante do Senhor, em nome de Jesus, que a gente não chega, né? Mas vamos no tribunal de Cristo. Agora, quem vai se chegar diante do Senhor, querido, lá no trono branco, que é o juízo final, a Bíblia diz: abriu-se os 66 livros, e seremos julgados de acordo com o que nele está. Não é de acordo com o que você acha. Mas pastor, eu acho que vai ser assim. Não, é o que a Bíblia está dizendo, de acordo com os escritos do Senhor. O livro que Deus vai abrir para julgar a nossa vida, Mateus diz que a palavra de Deus nos conduz para a eternidade. É o que nos modela. Então precisamos voltar o nosso coração, olhar para a palavra do Senhor com cuidado no nosso coração. Querido, hoje há uma banalização da palavra de Deus. Hoje é o discurso de autoajuda. Você pode, você consegue, vai, é você mesmo, você é capaz. Ei, querido, Deus é capaz, Ele é Senhor, Ele é poderoso, Ele está no centro, Ele tem o domínio. Se Ele quer, diz a palavra do Senhor, Ele faz. Se Ele não quer, Ele não faz. Jesus chega aos seus discípulos, eles começam a questionar: Senhor, o Senhor não disse que eles vão morrer ou não? Jesus disse: o que vocês têm a ver com isso? O que te importa se ele vai morrer ou se vai estar vivo? Jesus dá uma dura nos discípulos, um questionamento se a pessoa ia morrer ou não.
Ele diz, gente, não é do interesse de vocês, é do interesse do meu pai. Se quer morrer, morreu. Se não morrer, não é assunto de vocês. Aí a gente quer suavizar. Hoje há uma banalização. Queridos, o mesmo que a serpente ela faz. Preste atenção, a serpente ela faz uma interpretação sobre a ordem de Deus deixada a Eva. Ela diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum dos frutos, ou nenhum fruto das árvores do jardim? Eva sabia o que estava escrito, o que estava errado. Eva corrige. Eva responde assim, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse. Depende de Deus disse, você não pode comer de nenhum. Eva disse, não, está errado a sua informação. Deus disse que a gente pode comer de todos os frutos, menos da árvore que está no meio do jardim. Precisamos saber aplicar a Bíblia. Precisamos saber aplicar a palavra do Senhor. Para isso temos que conhecer a palavra. Que desde o início, querido, o interesse do inimigo é fazer com que o homem não tenha temor e comece a relativizar as verdades de Deus. Viva os princípios da palavra de Deus e eles protegerão você. O louvor pode subir. Diz outro princípio, busque compreender o que Deus quer falar com você. Busque, querido, vai na palavra do Senhor, diga, Deus, fala comigo. Vai lendo. Estou lendo. Pega um livro, estou lendo, Senhor, o Senhor quer falar comigo, Ele vai falar naquele livro. Vai chegar uma hora que Ele vai falar com você. Sexto, obedeça com fidelidade à vontade de Deus. 2 Crônicas 34, 21 diz assim, a ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram a palavra do Senhor, e não agiram de acordo com tudo o que está escrito nele. Querido, Josias olha e diz assim, meu Deus, Deus vai julgar, Deus vai punir, por quê? Porque não tememos, não fomos zelosos. Sétimo, abra o seu coração e seja quebrantado pela palavra, deixe o Senhor quebrantar você. 2 Crônicas 34, 27, já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que Ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Um coração rendido a Deus, diante do Senhor. Meu amado, não adianta nada você ter várias Bíblias abertas na sua casa, se você não tem a palavra de Deus no seu coração. E o último princípio, anuncie as verdades da palavra de Deus a todos. O rei vai ler o livro diante de toda a nação de Israel. Ele vai ler o livro, dizendo assim, olha, assim diz o Senhor, essa é a palavra, essas são as verdades de Deus. Feche os teus olhos aí no teu lugar. Creio que o Senhor já falou o teu coração. Eu gostaria que você pudesse, neste momento, falar com o Senhor. Como está o teu amor à palavra? Como está o teu zelo pela palavra, a tua entrega à palavra do Senhor? Você tem buscado, você tem mergulhado no conhecimento? Você tem lido a Bíblia? Faz quanto tempo que você não abre a sua Bíblia? Faz quanto tempo que você não lê? Há quanto tempo você caminha com o Senhor? Meu amado, e o quanto da Bíblia você já leu? Quanto você já conhece da palavra do Senhor? Só existe uma forma de nós sermos fortalecidos em Deus. É se lermos a palavra do Senhor. É se estudarmos a palavra do Senhor. Eu disse a Josué, medita nesta palavra de dia e de noite, e ela te fará prosperar em todos os seus caminhos. Meditar, o Senhor disse, não aparte da sua boca o livro desta lei, Ele te guiará. Meu amado, não tem como o Senhor nos guiar se nós não buscarmos Ele na sua palavra. Não tem como, meu amado, você desenvolver e crescer no seu relacionamento com Deus se você não ler a Bíblia. Não existe. Não há como você desenvolver-se na sua fé em Deus. Eu falei no início, a fé é conhecimento de Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais fé terei. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu cresço na minha confiança, na minha dependência sobre Ele.
Como está o seu relacionamento com o Senhor? Como está a sua paixão? Este mês o Senhor nos chama a voltarmos ao primeiro amor. A voltarmos ao primeiro amor. A voltarmos a sermos fervorosos. A sermos intensos. A sermos apaixonados. A mergulharmos nos ensinos. A termos momento de intimidade com o Senhor. A termos experiências. A ouvirmos a sua voz. Precisamos voltar. Nós vamos ministrar uma canção. Enquanto ministramos esta canção, eu gostaria que você falasse aí com o Senhor no seu lugar, dando a Deus uma resposta a esta palavra. Dizendo: Deus, como eu estou? Como está o meu coração? Fala com o Senhor.